que caminho pôr. Eu estou com a regularização na mão. Aliás, regularizado já está. Tá? Sim. Mas nós necessitamos, para que haja uma lei de doação, que esteja tudo desembrulhado. Né? A minha parte está desembrulhada. Eu tenho o loteamento registrado, lote a lote, tudo certinho. Tem outros aí que parecem mais difíceis, mas acho que vão ser mais fáceis do que esse. Muito bem, vereador Miltinho, mais alguém? Vereadora, pois não. Eu gostaria de, só para complementar o que o engenheiro Fernando falou, sobre a questão aí das áreas invadidas, né? Em 2012, nós fizemos o levantamento para o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que foi encaminhado para o Ministério por determinação do Ministério das Cidades. Todos os municípios com mais de 50 mil habitantes foram obrigados a desenvolver esse plano. E foi realizado em 2012, com um levantamento muito minucioso das situações irregulares do nosso município. Nós temos, em número arredondado, é um pouquinho mais, mas arredondando, 1.700 famílias irregulares, em situação irregular. Área invadida, área de risco, beira de rio. Olha, gente, é um horror. Tá? Se nós conseguíssemos elaborar todo esse planejamento que nós temos nesta planilha, daria 1.817 unidades habitacionais. Nós praticamente zeraríamos isso, seria uma, sabe? É um absurdo, mas é verdade. Tudo invasão. A maioria é invasão. E daí as invasões ocorrem assim. A pessoa que invade já sumiu do mapa. Ele já vendeu, o outro que comprou, daí, porque quem compra daí quer regularizar. Aí quer resolver, e daí não consegue. Não tem como, né? A maioria, muitos têm contrato de gaveta. Levam o contrato, mostram o contrato para nós lá. A gente morre de dó, viu? Mas não tem como resolver. Muito bem. Antes do Miltinho chamar o próximo vereador, só tem um detalhezinho que eu quero aproveitar. Dentro da pergunta que foi feita, com relação ao Bandeirantes, mas tem outros setores da cidade, meu caro Luiz Evaldo e também Fernando, que foi através de comodatos. Eu lembro do Jardim, ou seja, Jardim São Luís, Siqueira, Parque Limeira Área 1, que foram através de comodatos, e essas pessoas teriam o direito de ter a escritura definitiva do parte do município, e lá no São João, lá no bairro São João. E que até agora veio da administração, o próprio Tranquilino, muitos deles foram já acertados, mas outros que vêm da administração do Carlos Hugo, São João, Siqueira, alguns setores da cidade, Parque Limeira, inclusive tem um cidadão comigo, a semana passada, que está com um documento, um comodato, e até agora não foi regularizado. O município ainda não passou. E se houve um comodato, porque havia uma lei naquela época autorizando esse tipo de coisa. Porque até agora não foram realmente acertado, dado definitivamente a escritura desses terrenos doados naquela oportunidade. Esse foi por doação. Qual o motivo? Não sei se o Fernando, um dos dois pode me responder. Bom, eu poderia falar mais tranquilamente a respeito do São João, que São João é um loteamento que a gente está trabalhando nele. Por incrível que pareça, viu? No São João aconteceu a mesma coisa aqui no Bandeirantes. E é uma situação um pouco mais complicada, porque nós não temos documentação nenhuma. Na época, todos conhecem bem a situação do loteamento São João. Ele tem aquela quadra comprida ao longo da Avenida Rio Branco ali, que é praticamente uma fileira de casas, e bastante grande. É a maior quadra do São João, é onde está localizado o maior número de residências.
essas residências foram cedidas da mesma forma que o Jardim Bandeirantes, através de um comodato com cláusula de aluguel. E as pessoas estão sendo executadas, porque não pagaram, e aí eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento nenhum disso, porque nós não temos documentação na divisão de habitação. O trabalho foi feito pela Secretaria de Ação Social, na época, e a Secretaria de Ação Social não tem documentação disso. Aí surgiu, um dia chegou até mim lá um cidadão, com um contrato de comodato, aí eu pedi para olhar, ele tinha um contrato de comodato e um contrato de compra e venda, porque ele comprou, mas ele tinha o comodatos. Olha, a pessoa que me vendeu está sendo executada por causa de uma dívida e tal. Eu digo, mas que dívida? Eu não estou sabendo de dívida, deixa eu ver. Peguei, fiquei estarrecido com a execução da pessoa e o bendito comodato com cláusula de aluguel. Então, qual localidade nesse caso aí? Oi? De qual localidade? No São João. São João. No São João. É aquela quadra, toda aquela quadra grande ali. De madeira, boa parte é madeira, daquela que foram feitas lá. Isso, exatamente. Aquelas, tem casas que já foi reformada, tem casas muito bonitas lá no São João. Isso vai criar uma certa dificuldade, porque eu vejo assim, mas aí é outra história, né? A pessoa que tem condição de fazer uma casa daquela vai receber o lote em doação. Aí, infelizmente, é uma coisa que aconteceu ao longo do tempo, são mais de 20 anos, e aí aconteceu dessa forma. Muito bem. Finalizando, então, a minha pergunta, depois passaremos ao minutinho para que ele possa chamar o próximo vereador. Nesse caso ainda, existem, Luiz Evaldo, alguns setores da municipal, eu me recordo muito bem, que na época, desde a época do Tranquilim Guimarães Viana, parte aí do São Luís, Siqueira, alguns, eu me recordo muito bem que o comodato que foi dado naquela época não predestinava as pessoas a pagamento de aluguel. Há 2 anos, dentro do comodato, está aí o Rubens, que é advogado, sabe perfeitamente, rezava naquele comodato que ele teria 2 anos. Após 2 anos, ele morando naquela localidade, 2 anos, ele poderia ir, ele iria receber a escritura definitiva por parte do município, de uma lei criada aqui nesta casa, tá certo? E posteriormente, mas o que aconteceu? O documento não foi feito. E boa parte dessas pessoas acabaram, eu vou vender, eu cumpri com a obrigação do comodato, agora vou vender para outro, vendeu porque ele ficou lá 2 anos, não recebeu a documentação por parte do município, não sei também por quais motivos que isso não aconteceu, né? Eu sei que tem muitos casos aqui em Telemaco Borba nessa situação, e aí é aqui a minha pergunta, dos casos pendentes, né, daqueles que não tinham esse comprometimento de pagar o aluguel, que estava dentro desse comodato, de 2 anos, permanecendo, receberiam a escritura definitiva. Você tem na sua secretaria, ou seja, na sua divisão, um levantamento dessas pessoas, e se tem, por que isso não aconteceu até agora? Já que eu tenho casos aí de mais de 15, 20 anos. Bom, para falar bem a verdade, vereador Carlão, nós não temos um material preparado nesse sentido. Nós trabalhamos com o plano de habitação de interesse social, né? E esse plano justamente contempla todas essas áreas de uma forma diferente, tá? E dentro do plano municipal de habitação, ele tem algumas digamos assim, algumas diretrizes que deverão ser seguidas no futuro, isoladamente, tá? Nós temos hoje, na nossa agenda, Bandeirantes e São João, porque são 2 loteamentos solidificados, prontos, preparados. Os outros, tem muita coisa pulverizada nessa sua narração aí, é coisa muito pulverizada. Isso fica bastante difícil de nós estabelecermos um plano, teria que ser um plano bastante generalizado, em locais distintos, diferentes e tal. Não temos isso trabalhado, até porque talvez a gente não tenha tempo suficiente e gente suficiente para desenvolver isso daí, né? Para os senhores terem uma ideia, o programa Minha Casa Minha Vida, quando entra
um empreendimento que, quando entra em execução, aí toma muito tempo da gente, né? Então, é bastante difícil. Que a gente, digamos assim, se comprometa agora de resolver isso daí, ir para campo. Essas heranças, né, que nós temos, são muitas heranças do passado, mas é muita coisa. Nós temos levantado 1.700 famílias, mas isso pode ser mais no frigir dos ovos. Na hora que mexer, vai aparecer mais, com certeza. Sem dúvida. Vereador Miltinho, vamos lá, uma sequência. Vereador Maurício. Boa tarde a todos, Isivaldo, Fernando, Abel e demais. A gente já teve uma bela explanação aqui. Muitas dúvidas já estão sendo esclarecidas. Inclusive esse assunto aí que se está abordando é muito interessante, porque na área 3 também nós temos uma rua inteira. Um lado da rua todas as casas não tem documentação nenhuma. E realmente a gente precisa ver. Mas eu queria saber, Luiz ou Fernando, nós fomos recentemente, tempo atrás aí, lá no Triângulo. Tivemos aquela reunião com o pessoal e gerou-se também a expectativa de construção das casas para a mudança do pessoal ali, porque por causa da expansão da nossa indústria. E como é que está a situação? O pessoal, sempre que eu passo lá, eles me perguntam aí, alguns querem investir nas suas casas, ficam com medo, não sabe, o pessoal está meio assim, a gente teria que dar uma resposta para ele, vai acontecer ou não vai acontecer? Também. Mais ou menos aí. Vereador Maurício, realmente nós estivemos no início de 2013 fazendo a visita, até o senhor estava presente, né? Fazendo um questionamento, ver se havia o interesse da gente fazer um núcleo naquela região, até porque aquelas casas hoje ficaram do lado que é destinado para a área industrial, né? Então ficou só aquele núcleo de casas residenciais ali em torno de todas as indústrias. Então foi uma ideia de pensar, ter um primeiro contato com a população, saber se havia interesse. Nós desenvolvemos um projeto de 93 casas, se não me engano, apresentamos para o programa do FNHIS, que é o Programa Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse programa daí não é comercializado, as casas, programas específicos para esse tipo de localidade, que daí você repassa a quantidade de pessoas daquela região para o loteamento novo. Então foi feita uma apresentação, só que até hoje nós não obtivemos resposta, até pelo ano eleitoral que se passou, nós não tivemos retorno do projeto. Foi protocolado em Brasília no programa, a gente apresentou até o orçamento que havia disponível, o orçamento da União, disponível para isso, e até hoje não temos o retorno disso. Então, aquela primeira reunião foi justamente uma consulta para ver se havia interesse. De repente você chega lá, não, nós não queremos, vamos ficar aqui. Só que é uma situação que, ao longo do tempo, vai ter que ser alterada, o pessoal vai ter que ser removido daquele local, porque é uma área industrial. Então, queira ou não, na frente daquelas casas, aquele terreno que está ali, vai ser um transporte de caminhões pesados ali para o próprio distrito novo que está saindo no fundo, né, que é aquela área que era da Embaú e do seu Alberto Feitosa. Então, a hora que consolidar aqueles lotes do fundo, com toda certeza, esse pessoal vai se incomodar, porque o volume de veículos pesados ali vai ser muito grande. Então, isso a gente fez, foi uma intenção boa, e só que o projeto foi desenvolvido, só que até agora, infelizmente, não temos retorno disso. Muito bem, vamos dando continuidade. Qual é o próximo, vereador Miltinho? Vereador Rubens Bem, com uma pergunta. Boa tarde, senhores. Deixa eu fazer um questionamento para o Luiz Evaldo aí. Ai. Não, até que é tranquilo. Não tem, assim, profundidade. O seu Júlio, da Caixa Econômica, teve aqui para nós do Conjunto do Atlântico, que está travado. Todo esse belíssimo trabalho que você falou aí, não sai nada enquanto não sair do Atlântico. Então, é só sonhos nossos e divagações. Uma questão interessante que ele falou para nós aqui, que ele já entrou em contato com vocês e com o jurídico da prefeitura, e que ele tinha mandado para o jurídico uma proposição no valor de aproximadamente 200 mil, 260 mil, até 300 mil de participação do município, para concluir e completar o contrato com a empresa que está assumindo a obra
do Residencial Atlântico. Isso já se passa, acho que quase um mês. E eu ainda brinquei com ele que talvez não chegasse aqui antes do segundo turno, e pelo jeito não vai chegar mesmo. O jurídico, ele se comprometeu, saiu desta Casa de Leis e ir para o jurídico, que estava pronto, só o jurídico e o executivo nos enviar essa contrapartida. O senhor tem alguma informação disso daí, se houve essa concretização, se a Caixa Econômica desistiu disso e se o contrato com a empreiteira está firmado, se está dependendo só disso daí? Porque ele disse para nós que se nós aprovássemos essa participação do município, dia 1º de outubro já estaria iniciando as obras no conjunto residencial. Permita que o engenheiro Fernando responda. Repassa a pergunta com prazer. Aí, eu estou mais a par da situação. Realmente, Júlio? Estaria? Não, estaria concluído, se começasse dia 1º de outubro, o conjunto residencial Atlântico estaria pronto em julho do próximo ano. Correto, foi isso que foi colocado aqui. Exatamente, isso mesmo. O que ocorre? Realmente nós fizemos, foi feito o levantamento, né, desse aporte que precisaria ser feito para fazer a conclusão dos trabalhos. Desses aportes nós conseguimos, tivemos que fazer os remanejamentos. Então são 213 mil que eu tive que fazer o remanejamento do meu orçamento, do planejamento, para poder fazer a complementação financeira, para poder ser o repasse que o município ia fazer para a Coapar, para a Caixa Econômica, para viabilizar esse empreendimento. E mais uma caução de 109 mil, que seria a caução para a execução dos serviços da rede de esgoto. E ainda mais 105 mil reais, que seria a caução dos trabalhos que seriam executados com equipamentos do próprio município. Então, essas cauções, o que acontece? Eu consegui fazer o remanejamento, já passei para a nossa controladoria, do 213 mil, que saiu do orçamento, né, para a viabilização dessa parte financeira, e os 109 mil, que foi a caução para a Sanepar. Essa caução é só enquanto a Sanepar desenvolve o serviço, depois retorna para os cofres do município. Ficou faltando somente os 105 mil que eles estão resolvendo, que foi a conversa a semana passada. Desses valores, né? Ainda, a nossa controladoria, pelo que o Júlio passou, ele tem a experiência dos tratos da documentação da Caixa Econômica. Houve um entrave da forma de fazer o convênio com o município, porque nós não podíamos fazer um repasse, por exemplo, de um valor para a empreiteira. Para nós fazermos isso para uma empresa, nós temos que fazer através de licitação. Então, faltou na trazida de documento dele para o município, um termo de convênio que o município teria que fazer junto com a Caixa Econômica. E isso a nossa controladoria foi a semana passada, conversou, fizeram uma reunião com eles e trouxeram novamente. Então, foi isso que atrasou um pouco esse processo. Porque a forma de fazer esse contrato, até o próprio Júlio conversou com a gente, falou, olha, isso vai me ajudar porque eu tenho um outro município com a mesma situação e eu tenho que, o que vocês me trouxerem, porque dessa informação eu vou aplicar para o próximo município. E isso foi feito através de uma consulta da nossa controladoria com o Tribunal de Contas do Estado. Então foi feita uma visita ao Tribunal de Contas, verificado qual é o procedimento para fazer esse convênio, e daí de lá veio a orientação para a gente fazer. Por isso que atrasou um pouco esse desenvolvimento agora. Em síntese, não temos nada de recursos, não temos convênio, não temos condições de fazer Minha Casa Minha Vida, enquanto não solucionarmos o caso do Residencial Atlântico. Me permite uma parte, nobre vereador? Não, é que antes de vir para a reunião, eu recebi a informação da Prefeitura que os 105 mil já está pronto também, está para ser encaminhado para nós. É que daí eu também estava sem tempo até de questionar do que se tratava, mas se sair esse assunto aí, os 105 mil, então, o engenheiro agora está colocando, né, claramente, porque na hora até nem deu para eu questionar, que eu estava em cima da hora. Mas os 105 mil está resolvido. Então, é isso aí, o projeto deve estar vindo para nós agora. Não, é por isso que eu quero dizer, agradeço até a colaboração da vereadora Fátima, porque não adianta nós se alongarmos aqui nessas tratativas, porque enquanto nós não solucionarmos o Residencial Atlântico, nós não temos verba nenhuma do governo federal. Temos que tirar o tampão. Temos que tirar o tampão.
Então, não adianta o senhor vir dizer aqui que tem esse projeto assim, se nós não resolvermos o Residencial Atlântico, não temos nada. É esta a realidade que nós temos. Vereador Rubens, isso aí tira meu sono, viu? Não, eu sei disso daí, mas é o que eu gosto sempre de ser bem claro para a população, é o seguinte, não temos nada, temos que solucionar, primeiro de tudo isso daí que o senhor falou é muito bonito, são projetos muito bons, são projetos para a população, mas se nós não resolvermos o Residencial Atlântico, nós não temos um centavo do governo federal. Isso o Júlio nos deixou bem claro aqui. Então, não temos São Silvestre, não temos São João, não temos Maria, não temos Jardim União, não temos nada. Bom, solucionando isso daí, estamos esclarecidos, não foi tão dolorido assim. Aí nós vamos colorir melhor, com certeza. Agora por deixa isso, eu pegar mais. Vereador Rubens, eu tenho 25 anos de Klabin e eu aprendi uma coisa lá, uma coisa estratégica. Não criar grandes expectativas. Eu odeio criar expectativa. Essa sua colocação é muito boa, que a gente realmente, na reunião aqui, a gente coloriu bastante o pavão, sim, mas o tampão está lá e sem o tampão não adianta colorir nada, exatamente. Eu estou colorido bastante com o secretário de saúde aí também, mas ele está me devendo umas proposituras para janeiro que eu quero ver se eu faço elas se tornarem bem verdes e bem realistas. A título de colaboração aqui que foi tratado do Jardim Bandeirantes. Até não foi só você, teve pessoas que me procuraram até no escritório particular onde eu tenho. Nós temos uma questão também de colaboração. Jardim Bandeirantes, quando fala Jardim Bandeirantes, dá a impressão que é o bairro, primeiro, é o segundo bairro. É o Mandaçaia. Jardim Exatamente. É o Bandeirantes 2. Bandeirantes 2, é o Mandaçaia lá. Então, daí teve o São João, teve o São Luís ali, que tem essa questão de comodato. Comodato as pessoas têm que pôr na cabeça que comodato não é propriedade, não é doação e não é cessão. É simplesmente uma cessão de moradia. E é o que a lei permite. Que permite. E daí a lei permite que, se for feito por um certo prazo, ela pode ser graciosa e pode vir a ser transformada em doação. Aí a lei não especifica. A lei, o código não tem, na legislação, não tem um prazo certo. Então, tem muitos municípios que adotam de 5 anos, outros 10 anos e outros 15 anos. Então, essa população que está lá devendo aluguel, isso foi uma injustiça que fizeram, porque não precisaria ter aluguel, poderia ser comodato gracioso. A outra questão que o município está pecando, e quero aqui de público dizer que o prefeito está sendo injusto, e a procuradoria jurídica deles está sendo injusta, ao cobrar esses moradores além dos 5 anos. Porque a lei clara, o município já tem cansado de levar pancada, derrotas no judiciário, em que a prescrição para a cobrança desses aluguéis é 5 anos. Então, vamos dar a oportunidade do prefeito fazer isso administrativamente. Ele pode até perdoar todos os outros 16, 17 anos que tem lá. Os 5 anos, inclusive o município, existe um parcelamento no Código Tributário, que ele pode parcelar em 36 meses esses 5 anos, e o prefeito pode até mandar um projeto de lei para esta casa, fazendo a doação dessas casas para os munícipes, que se prontificarem a fazer lá esses parcelamentos, e que, com certeza, essa Casa de Leis irá se debruçar sobre isso daí e encontrar a solução para regularizar a vida dessas pessoas. São estas coisas que deixam a gente triste, porque as pessoas que estão lá são carentes. Mas tem mais um fato, que eu digo, que a Prefeitura de Tibagi conseguiu acabar com 90% das invasões e das transferências irregulares das casas em que são feitos comodato. Não sei se os senhores têm conhecimento lá de Tibagi, é o seguinte: a casa tem uma assistente social. E a assistente social, e o doutor João lá, é muito rigoroso nisso daí. O Ministério Público fizeram um acordo com o município, e que as casas que são cedidas em comodato têm uma fila.
de espera para essas residências lá, carentes. E que se a pessoa mudar dali, que ela pague esse aluguel irrisório lá de 15, 20 reais, se ela mudar dali, ela tem a obrigação de entregar para o município essa casa. E essa casa sendo vendida ou transferida por contrato de gaveta é considerado nulo. E o município dá emissão, e o judiciário dá emissão de posse para o município em 15 dias. Então, isso daí, o executivo e a seção de habitação poderia até viabilizar com o Ministério Público essas tratativas. Porque, senão, como diz a vereadora Fátima, é enxugar gelo. Cada vez que nós construímos um núcleo de 200, 300 casas, relocamos, a pessoa vai lá, vende e volta para uma área invadida porque ela se beneficiou lá por 2, 3, 5, 10 mil reais. Floresce. Muito obrigado. Floresce. Poder vereador Miltinho, o próximo. Vereador Miltinho, posso? Pois não. Só para complementar o que o vereador Rubens Benck falou, em primeiro lugar, agradecendo o seu esclarecimento jurídico da questão e dizer que eu concordo plenamente com ele, que é mais ou menos o conhecimento que eu tenho, tá? Mas eu não sou jurídico. Eu preciso da prestação de serviço jurídica para a gente tentar resolver. Foi como eu coloquei, né, que a gente vai ter que encontrar soluções viáveis, porque não adianta a solução ser que o morador tenha que pagar tudo que ele deve até hoje. Aí não é uma doação, né? Aí é uma venda, praticamente. Então, tem que haver exatamente esses entendimentos. Agradeço muito o seu esclarecimento, viu? Foi muito, muito bom. Vereador Fubá, as perguntas. Vereador Fubá, então. Boa tarde, senhor presidente, amigos vereadores, assessores, munícipes que nos prestigiam, engenheiro Fernando, Luiz Evaldo, sejam todos bem-vindos. Aí fizeram bastante pergunta que a gente tinha aqui, mas eu ainda tenho umas perguntinhas. Luiz Evaldo, você falou que tem 3 chacreiros ali que está parado, né? Mas daqueles 3 chacreiros, a construção das casas no Jardim União. Esses chacreiros já foram notificados? Eles já estão sabendo que... Eles foram notificados por nós, quer dizer, eles foram visitados pela nossa assistente social, tá? Pelo nosso pessoal, no sentido de trabalhar para a concordância, né, de mudança de local, para desocupar aquele local para o programa Minha Casa Minha Vida. Aí a gente já imaginava que sim, porque ele não está num lote de 200 metros quadrados, ele está numa chácara de 4.000 metros quadrados. Estou chutando o valor assim, não significa que seja exatamente isso. É claro que ele vai criar dificuldade para entregar, isso, né? Mas a área é invadida. Infelizmente é invadida e é de propriedade do município. Em cima da chácara dele está um loteamento registrado no registro de imóveis em nome do município. Então, cidadão, tá? Não jurídico, eu vejo que, se eu fosse proprietário, com certeza eu ia contratar o Dr. Benck e ia ajuizar uma ação lá para retomar a área, tá certo, Dr. Benck? Né? Mas então já está aqui no judiciário? Está no jurídico, o assunto está... Por isso que eu falei, eu não posso responder especificamente sobre isso, porque não está sob a nossa responsabilidade a resolução disso. Tá. Outra coisa, da onde pega o Jardim União, que é a área pública? Você sabe ou não? Sei. Pega da onde? Pega dali a rua, no caso ali da Ciro, de Castro Ribas para baixo, até lá na FATEB? Não. Ele pega, digamos assim, a Ciro de Castro Ribas, ele começa mais ou menos ali onde tem aquela, acho que é uma serraria, que tem ali alguma coisa. Serraria. Naquele cantinho ali, vai até o cotovelo, lá daquela rua que desce lá no campo. Maporã. É Maporã, como eles chamam, né? Na Maporã, é o lado esquerdo. Tá. O lado esquerdo é do município, descendo ali com a parte do morro ali e tal. E do lado direito começa a ser do município, exatamente lá onde tem uma sanga, assim, tem que subir no barranco para enxergar, da rua não enxerga. Isso, exatamente, é uma área verde ali, uma área de preservação ali.
O lado de cima é de Imóveis União. O lado de baixo é do município. Tá? Descendo. Então, ali que começam as chácaras, do lado direito. São 3 ou 4 chácaras ali. Descendo a Cantareira. Descendo a rua de Cantareira. Sai lá perto da pedra, no encantamento. Da onde para baixo? No cotovelo lá, né? Não tem aquele cotovelo assim? Exatamente. Do lado direito, descendo, tem uma sanga. Particular. Acima dessa sanga é particular, é de Imóveis União. Tá? Até lá na FATEB. A parte de baixo daí é do município. Eu pensei que era tudo particular. Não é não. É mais ou menos assim, um cálculo grosseiro, metade da extensão da rua ali. Metade para cima é particular, metade para baixo é público. Eu solicitaria dos vereadores que fosse mais objetivo na resposta, porque de acordo com o nosso tempo, já estamos esgotados. Tá bom? Luiz Evaldo, quantas reuniões vocês fizeram com os moradores do Jardim União, dando satisfação para eles de como que está a situação ali? Nós fizemos várias reuniões, assim, exatamente número, porque a gente fez reuniões pontuais, com a reunião geral, com todos, foi feita uma vez só, foi feita uma assembleia. Isso faz o quê? Faz 4 anos? Foi em anos? 2011, para lançamento do projeto. Tá? Aí o projeto, infelizmente, não vingou por outros motivos, que na época não me compete aqui responder, porque não foi por minha causa. Inicialmente, nós prevíamos fazer o programa, através de um programa do Ministério das Cidades, e através desse programa não deu certo, aí acabou entrando Minha Casa Minha Vida, que não era o programa adequado, porque a área é ocupada, tem gente morando, o programa Minha Casa Minha Vida só trabalha com área limpa, tá? Mas a Caixa Econômica Federal, Londrina, que era a nossa superintendência, veio aqui, veio o superintendente, veio o gerente regional, veio o pessoal de engenharia, nos reunimos lá no Jardim União com eles, eles viram e gostaram, se apaixonaram pelo projeto. E aí começou a passar para o programa Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, houve a transição de Londrina para Ponta Grossa, isso atrapalhou um pouco também, né? Mas o gerente regional de Ponta Grossa encampou a ideia também, né? E nós fizemos a chamada pública, que não é um processo licitatório, porque o imóvel foi doado, né? Ele teve foi promulgada uma lei de doação, não de venda, então não é licitação. Quando é venda, a gente faz a licitação para venda pela melhor oferta. Como era doação, foi feita uma chamada pública para seleção de uma empresa. Aí tem os critérios do Minha Casa Minha Vida para você selecionar a empresa. A empresa selecionada foi uma empresa de Londrina, que construiu aquelas 100 casas lá do Rio Alegre, a mesma empresa, com larga experiência em trabalhos de desfavelamento. Ela fez mais de 1.000 unidades habitacionais de desfavelamento na região norte, principalmente em Londrina. Então estava tudo assim a favor, o vento ventando a favor para nós realizarmos o projeto. E, infelizmente, na hora que ele realmente convergiu para caminhar, que foi no ano passado, aí nós começamos a trabalhar com a população para desocupar. Ainda teve aquele problema dos desmoronamentos lá, né? Naquela chuva do ano passado, que atrapalhou, nós tivemos que ocupar uma área lá que estava prevista para esse fim. Aí tivemos que ocupar com famílias que foram flageladas. Então, infelizmente, atrapalhou um pouco. Mas, assim mesmo, nós temos área suficiente para colocar todas as pessoas que precisam ser remanejadas, tá? E, lógico que as chácaras são o foco principal, porque é onde tem mais a área desocupada. É claro, nós não vamos pegar ali na encosta do morro e subindo ali para o lado da Círio de Castro Ribas, que ali a concentração de famílias é muito grande, não tem onde colocar aquelas famílias. Né? Luiz Evaldo, vereador. A parte eu vou colocar para o Luiz Evaldo, mas ele está falando tudo isso a respeito do Jardim União. Mas quando nós assumimos que, se não me falha a memória, o conjunto já estava parado. Como que estaria fazendo, se sem a realização do conjunto, estaria fazendo a revitalização do Jardim União? Então fica aí
várias conversas que vai e que vem, não chegamos a lugar algum. Eu gostaria de responder, desculpe, vereador Miltinho, eu gostaria de responder. O nosso trabalho é esse, tá? Nós precisávamos trabalhar no sentido de viabilizar o Jardim União. Nós não damos entrada de projeto na Caixa Econômica. Quem dá entrada de projeto é a empresa construtora, que recebeu foi selecionada e recebeu a incumbência da Caixa de desenvolver o projeto. Tá? Nós precisávamos viabilizar a área para que a empresa, né, era uma das condições para a empresa poder desenvolver o projeto. Então, esse trabalho nada tem a ver com o Residencial Atlântico, é bom que se explique. Nós não estávamos dando murro em ponta de faca, não. Nós estávamos trabalhando e fazendo o nosso trabalho. Segundo, a Caixa não liberaria dinheiro para construir nada sem a construção do Conjunto Atlântico. Desculpe, não entendi. A Caixa não liberaria dinheiro para construir nada em Telêmaco sem a conclusão do Conjunto Atlântico. Não. Então. Mas se chega a ordem hoje e nós não fizemos nada, tá? Aí é uma questão estratégica também, né? De nós trabalharmos e fazermos a nossa parte para que quando chegue lá, esteja em condições. Que de nada adianta daí chegar hoje e nós dizermos, bom, agora nós vamos ter que trabalhar com o povo lá, mexer para cá e tal. Aí vai mais 2 anos de luta, gente. Aí, entendeu? Quando vem vereador, Fubá continua, tem alguma... Luiz Evaldo, quando foi entregue aquelas 100 casas ali no Rio Alegre, até que nos passaram o seguinte, que a pessoa não podia vender, não podia alugar, certo? E quero saber se tem algum caso, você tem conhecimento de algum caso ali que as pessoas venderam? Não tenho. Até hoje... Tá, e quem que são as pessoas que fiscalizam? Qual o nome das pessoas que fiscalizam? Veja bem. Você tem o nome das pessoas que... Não, as pessoas que acompanham assim... Até porque é o seguinte, a gente, que até os vereadores também têm conhecimento, que várias pessoas pegaram a casa ali e trocaram por casca de banana. Uhum. Só uma colocação. O Rio Alegre, se não me engano, é direto com a Caixa Econômica, segundo a informação. Não tem nada a ver com o município. Senhor presidente. Não, é só apenas esclarecer. Senhor presidente, só que é o que nos passaram, que não podiam dar e nem vender as casas. Agora é tudo diferente, senhor presidente. Uhum. É o que acontece, tira a pessoa daqui e depois não tem fiscal nenhum para fiscalizar. Não. Entendeu? Aí pessoas que precisam realmente estão aí pagando aluguel, entendeu? Então, a gente quer saber quem que são as pessoas que acompanham. Eu acho que deve ter, né, alguma pessoa. E como denunciar isso? Como denunciar? E como a gente faz para denunciar? Isso, aí a vereadora Fátima foi... Eu ia chegar bem nesse ponto, vereadora. Então é assim, vereador. Primeiro, aquele primeiro conjunto nosso lá foi uma espécie de tubo de ensaio. Foi um aprendizado. Um tubo de ensaio, um aprendizado. Tá? Nós aprendemos, a Caixa Econômica aprendeu, o Ministério das Cidades aprendeu. Recentemente, este ano ainda, né, Fernando, nós tivemos um encontro em Londrina com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal, envolvendo todos os municípios do estado do Paraná, para tratar justamente da parte social da entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eles já desenvolveram hoje um trabalho. Quando um empreendimento entra em execução, tá, ele custa 5 milhões de reais. Desses 5 milhões, se eu não me engano, 6% é destinado ao município para fazer o trabalho social. É obrigação do município hoje fazer o trabalho social, fazer o acompanhamento das famílias depois que elas recebem as casas e tal. Lá no Rio Alegre, infelizmente, isso não passava ainda estava no tubo de ensaio, era um aprendizado. Tá? Nós tivemos uma dificuldade muito grande no início, né, para tratar disso, mas não era obrigação do município. Por quê? A propriedade passa a ser do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, que é gerido pela Caixa Econômica Federal. De novo, eu estou querendo destruir essa xícara. Passa para a Caixa Econômica Federal, passa para o FAR, a propriedade, tá? No momento em que é dado início à construção. Isso registrado em registro de imóveis, na matrícula e tudo mais. Não é mais do município.
Tá? Então tem que haver uma regulamentação e tal. Essa regulamentação foi desenvolvida após, tanto que esse evento foi agora este ano. Nos próximos empreendimentos ainda vamos ter uma dor de cabeça muito grande para trabalhar. O nosso serviço social vai ter que trabalhar arduamente e com pouco recurso, porque 6% para fazer o trabalho social de acompanhamento. Tá? 2 anos. 2 anos de prazo. Isso não tinha no começo. Nós fizemos um pouco de acompanhamento lá e tal, só para instruir as pessoas de como que elas deviam morar na casa, com isso, com aquilo, com aquecimento solar, com você entendeu? Então, foi assim um trabalho mais super, digamos, menos aprofundado. Essa questão de venda da casa, isso tem um outro tratamento, que a vereadora Fátima foi bem precisa no que ela declarou lá. Tem que haver uma denúncia. Não basta uma denúncia assim, chegar e falar, ouviu, vereador, eu estou sabendo que a casa lá foi vendida. O cara vendeu. Isso não é uma denúncia formalizada. Isso não serve para a Caixa Econômica. Tem que ser uma denúncia assim, que tenha documento, que comprove. Eles não aceitam de outra forma. Aí é que complicado, mas é como o vereador Carlão falou, é competência da Caixa Econômica, isso porque é ela que é a proprietária do imóvel, da casa. Luiz Evaldo, então, a gente sabe quem faz esse cadastramento das pessoas, escolhe as pessoas, é a prefeitura. Sim, Você falou que e agora apresenta para a Caixa Econômica. Que fica com o terreno, certo? Sim. Então, acho que daqui para frente já tem que começar a pensar até como fazer para essas pessoas, porque eu acho assim injusto, né? Hoje um lote para você comprar é 30, 40 mil. Aí para você fazer uma casa é mais 50 mil, 100 mil. E a pessoa pega ali a 6 mil, 10 mil, que saiu o preço daquelas lá. E troca mesmo, entendeu? Então tem que ter, eu acho que tem que ter uma punição, porque é injusto, né? Quantas pessoas sérias que tem aqui na cidade, que eu conheço, Sim. tem pessoas que, olha o Jardim União ali, do lado da FATEB. Tem um morador lá que tem 20 anos que ele está ali. E para ajudar, é uma vergonha ainda. É uma vergonha que eu vou entrar na briga, viu, senhores vereadores? Até quero convidar cada um de vocês, viu? Para nós embarcar junto ali. Já tem 20 anos, 15 anos que os moradores moram ali, com poste de água e com poste de luz. Vergonhoso, certo? Vergonhoso demais. Eu quero acampar essa briga com os pares dessa casa, nós todos aqui. Vereador, mas antes de começar a briga, lá é invasão. É particular. Então, se é particular, piorou ainda. Então, nós temos que... Vereadora, brigar para certinho. colocar água e luz para aquele pessoal lá descendo. Não. Tem Parece que eu acho que tem que ser justo. Só para esclarecimento. Lei, né? Parece que pertence ao... Com certeza, vereadora, a gente sabe da lei. Sim. Mas também eu acho injusto deixar aquele povo ali carente do jeito que é, certo? Que pessoas que estão com 20 anos, pessoas sérias que estão ali. Mas tem certo? outro lado também, não, vereador. então, mas olhar com carinho, mesmo que vai tirar aqueles pessoal e puxar a água, um registro não custa. E depois, se caso que a justiça tira, entendeu? A justiça com certeza não vai poder tirar dali e pôr aonde? Vai ter que tirar aquele pessoal e pôr num lugar dessas casas que está saindo, com certeza. Mas tem que ver, cada caso é um caso. Eu estou dizendo assim, para não entrar numa briga, numa canoa furada, pelo seguinte, cada caso é um caso. Primeiro tem que ver se é municipal, primeiro tem que, né, depois ver se é particular. E outra o Fernando, coisa, viu, Fátima? porque se você for colocar água e luz em tudo quanto é área invadida, daqui a pouco... E os coitados lá que não invadem porque não têm coragem, estão passando mais necessidade do que outros que invadem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, não dá para a gente generalizar, tem que ver caso por caso, é esse o caso, então vamos estudar esse caso. Porque se for um negócio de colocar água e luz, nós temos que ter muito cuidado, porque daqui a pouco está... E o coitado que precisa, ele não invade, ele tem medo. Aquela não é a primeira área, vereadora. Tem mais 2, 3 áreas que foi puxado e não faz tempo. Entendeu? Então, se a pessoa é uma área particular, a gente entende, mas se a pessoa ganhar lá na justiça, ganhou, depois vai ter que tirar o pessoal, com certeza não vai poder tirar, vai ter que tirar eles e colocar num lugar, né? Com certeza. E aí tira. Ou eles vendem aquela propriedade do morador ali. Tem que negociar, entendeu? Só que, de novo, a gente parte do princípio da lei, né? Se a lei não está de acordo, nós temos que respeitar a lei. Senão, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o que a gente quer? Não é por aí. Então, nós vamos ter que sentar, estudar. Né? Exatamente. Só como orientação, eu conversava com o Fernando, só para confirmar, aonde você está citando, vereador Fupá,
Não, ali do lado da FATEB é da Imóveis União. Já é anos que vem essa pendenga e realmente, como foi dito aqui, só um caminho ali, que o município desaproprie e realmente aí faça um trabalho social ali dentro. Só tem esse caminho para ali. Se o município, ou seja, se o executivo quiser. E eu acho que essa casa, se vier dessa forma, essa casa vai aprovar. Com toda certeza. É. Exatamente, como eu já disse, vamos dando sequência, Fubá. Você teria mais alguma coisa ou não para encerrar? Não, senhor presidente, era só isso, mas o companheiro Cezinha vai usar a palavra, né, vereador? Pode ficar à vontade. Vereador Pois não. Cezinha, com permissão. Opa, em momento nenhum, só estou colocando. Não estou reclamando do Fubá estar usando, mas se a palavra é do Fubá, tem que deixar para que ele faça perguntas para os demais, depois possa entrar na conversa. Exatamente, mas como os nossos companheiros aí fizeram a solicitação e cada um está interferindo, nós